nós vamos começar a conversar sobre as complicações do diabetes. Isso é um tema muito importante, porque o diabetes é uma doença crônica e que as pessoas não sentem nada até que ela fique muito grave. E é uma doença de difícil tratamento, porque o indivíduo não sente nada e o que se propõe, que os médicos propõem, é que ele pare de comer os doces, pare de beber, pare de comer coisas que ele gosta. E aí torna muito difícil o tratamento, tanto para o paciente como para o médico, porque ele sabe, como é que sabe? Dificilmente as pessoas aderem como deveriam. Só que hoje, em função da melhor comunicação aí, das redes sociais, dando informações às pessoas, está havendo uma maior conscientização e também houve uma certa flexibilização das dietas e você tem medicamentos que permitem que os indivíduos tenham uma vida bastante próximas da vida da população normal, em geral não diabética. Então isso vem facilitando os tratamentos e vem facilitando a adesão aos tratamentos e, consequentemente, diminuindo as complicações da doença, que elas só aparecem geralmente quando o diabetes está descontrolado. Então seria importante a gente saber, primeiro, o que é um diabetes controlado. Diabetes controlado é o indivíduo que mantém a hemoglobina abaixo de 95, 100 é aceitável, em jejum até abaixo de 110, no dia a dia seria bastante controlado. Acima disso não está controlado. E a hemoglobina glicada, o normal é abaixo de 5,7. E o diabético, logo que ele é diagnosticado, seria ideal que ele mantivesse com os medicamentos, com a mudança na alimentação e com os exercícios, trouxesse essa hemoglobina glicada para menos de 5,7. Com isso, não contaria o tempo como se ele fosse diabético. Ele estaria metabolicamente normal, então não há o estrago, não há as complicações causadas pela doença e geralmente essas complicações são ligadas ao descontrole da doença. Indivíduos que mantêm a hemoglobina glicada acima de 6,5, eles já estão sendo agredidos pelo diabetes. Porque para ter hemoglobina glicada acima de 6,5, várias vezes durante a semana ele passa de 200 da glicose dele quando se alimenta. Então isso é a causa das complicações que a partir de alguns anos de doença elas virão, inexoravelmente. Então, hoje, não sei se, em função da melhora do poder aquisitivo, as pessoas acabam ingerindo excesso de alimentos e há uma tendência a comer muito carboidrato. E, consequentemente, o indivíduo que não cuida do diabetes, às vezes essas complicações da doença começam a ocorrer a partir do 5º ano de doença. Antigamente, quando os indivíduos ficavam diabéticos aos 50 anos, todos morriam aos 70. E atualmente, com a melhor conscientização da população, a melhoria dos medicamentos, os diabéticos acabam vivendo 40, 50 anos. Recentemente faleceu uma diabética, que foi diabética por 93 anos, dos 10 meses aos 94. E ela não morreu em consequência do diabetes. Ela faleceu em consequência de um câncer que ela teve. Então, o diabetes bem controlado, a pessoa vive o tempo que tiver que viver, não é uma doença que abrevia a vida das pessoas. E as complicações, vamos fazer uma classificação, elas são consideradas macrovasculares, que são dos grandes vasos do organismo, que causam infarto, causam AVC e causam as obstruções vasculares dos membros inferiores. São doença vascular periférica. E as doenças ligadas aos microvasos, que aí acontecem lesões muito peculiares e que acabam dando complicações específicas, como a neuropatia diabética, que são as dores nas pernas, a oftalmopatia ou retinopatia diabética e a nefropatia, que são as lesões renais. Tudo isso poderá ser evitado com um bom controle da doença. Então, nunca se esqueça, nunca pense porque o diabetes está no início,
não preciso cuidar, vou cuidar mais tarde. Não, cuidando desde o início, as complicações não aparecerão.